Olá, aluno! Olá, aluna! Tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui é Alfredo, professor de ensino religioso da Escola Barão da Rifaina, e hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos. Hoje é semana 4. Nas nossas unidades temáticas são as crenças religiosas e filosofias de vida. O objeto do conhecimento são os ensinamentos da tradição escrita. Nas habilidades, nós vamos aprender a diferenciar os textos de diferentes tradições religiosas, reconhecendo a cultura como marco referencial de sua elaboração. O tema: tradições religiosas, a diversidade de textos sagrados. Então, aqui a gente tem uma apresentação do teólogo luterano Haroldo Heimer, que nos diz: a pergunta sobre a origem da vida e do mundo é uma questão existencial e requer soluções de ordem religiosa. O ser humano, como ser capaz de reflexão, elabora respostas que, no fundo, tentam decifrar o sentido da existência diante do mundo, de um poder e de um poder criador. Ao longo do tempo, várias foram as formas artísticas de tais respostas decifradoras: pinturas rupestres, desenhos em vasos de barro, monumentos, miniaturas de marfim, textos míticos, filosofias, convicções, etc. Aqui fala, um pouco sobre, se vocês quiserem saber mais, sobre a origem dos textos sagrados escritos pelo Haroldo Heimer. E aqui fala dos mitos, paradigmas e significados para a vida, né? Então, o mito, aqui eles falam não no sentido só de ser uma história, com sentido pejorativo, talvez de ser uma história falaciosa, não muito elaborada, mas como algo que é tido como verdade pelaquela matriz religiosa que segue aquele determinado mito, né? Então, que ela acredita naquele determinado mito. Para ela, isso é muito importante, né? E tem uma questão, né, que ela é passada, às vezes até mesmo de uma geração para outra. Aqui fala um pouco, né, sobre os mitos cosmogônicos. O que são eles, né? Eles tratam essencialmente da origem do cosmo, né? Ou seja, do planeta, das coisas, né? Da vida, como nós temos aí. Então, quase todas as religiões conhecidas narram a origem mítica do universo e da humanidade. Na antiga Babilônia, por exemplo, havia o mito de Enuma Elish, que é um misto de mito tegônico, cosmogônico e civilizatório, pois narra a origem de deuses como Marduk, a divindade protetora, e como os deuses criaram, né, o ser humano, indicando já a origem mítica, formas de comportamento como trabalho incessante, quase escravo. Aqui tem um exemplo da Bíblia, né? Que aqui nas páginas da Bíblia, o povo de Israel também expressou sua fé e suas convicções mais profundas pela linguagem mitológica. Porém, dizer, né, o texto de Gênesis 1 é um mito da uma afirmação que levanta questionamentos, porque a Bíblia é um texto sagrado escrito, entendido como revelado, por inspiração verbal divina. Choca-se aqui o conceito de revelação e a noção de mito e cultura. Muitas vezes, na perspectiva cristã, os mitos são colocados em nível inferior à revelação. Nos casos dos textos bíblicos, eles tornam sagrados ou canônicos, que é igual regra, e conhecido pela comunidade, após um longo processo de tradição, cuja base é a articulação da fé como resposta humana a um desafio histórico ou a interpelação divina em processos históricos. Então, gente, é essa daqui, basicamente, a explicação para a nossa aula de hoje. Aqui tem o texto na íntegra que eu recomendo demais que vocês leiam para ajudar a responder com maior propriedade aqui as questões. São atividades simples, né? Vamos fazer aqui a primeira com vocês. O espaço a seguir está disponível para você escrever um recado aos seus amigos sobre, vamos supor que sejam os seus amigos aqui da sala de aula, sobre alguma forma descoberta que se fez no estudo desse tema. O que você escreveria? Você já conhecia, por exemplo, essa palavra aqui que eu mencionei para vocês, dos mitos cosmogônicos? Então, você descobriu isso, algo novo aqui, certo? Provavelmente a maioria de vocês até entendia o que era, mas não conhecia de fato o que se tratava. Então agora vocês estão conhecendo, é um exemplo. Né? Vocês podem ter outras coisas que vocês aprenderam nessa aula, mas isso daqui é uma das principais. Então, pode relatar ela aí. Número 2. Para recordar e registrar o que estudamos, complete
o acróstico com as palavras-chave relacionadas aos mitos de origem nos textos sagrados. Então, aqui está escrito textos sagrados. Você acha alguma palavra que começa com T? Você acha uma palavra que começa com uma E? Uma palavra que começa com X e vai preenchendo ela, tá? Então, esse é o exercício da nossa aula de hoje. Qualquer dúvida é só me procurar nos meios oficiais de comunicação da escola, Conexão Escola, que eu estou disponível para ajudar vocês. Também estou no grupo da sala de aula.